Olá, agradecemos por estar aqui para ouvir nossa história. Aqui está um breve resumo antes de começarmos. Em meio à neblina da floresta, a mansão Blackwood se ergue com seus mistérios e lendas de maldições. Estevão Sombra, um historiador corajoso, adentra suas paredes em busca da verdade, mas a mansão tem planos próprios. Sons de piano no vazio, retratos que sussurram segredos e uma herança que desafia a sanidade. Estevão enfrenta o sobrenatural. Descobre um portal entre mundos e é testado por uma entidade sombria. Sua escolha sela o destino da mansão e o transforma em guardião de segredos que jamais devem ser revelados. Acompanhe Estevão Sombra nessa jornada de coragem e conhecimento oculto. Se você foi envolvido pela atmosfera de mistério e deseja mais histórias assim, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Junte-se a nós e explore as profundezas do desconhecido. Vamos começar! No coração de uma floresta densa e nebulosa, erguia-se uma construção imponente e sombria que cortava o céu cinzento com suas torres góticas e janelas em arco. A mansão Blackwood tinha fama de estar assombrada e muitos juravam que vislumbres de vultos nas janelas e sons estranhos da propriedade podiam ser observados e ouvidos durante as noites de lua cheia. A herança maldita da mansão Blackwood era conhecida em toda a região. Dizia-se que todos os herdeiros da família Blackwood encontravam destinos terríveis, enredados em tragédias e loucura. A última herdeira, Isabella Blackwood, desaparecera sem deixar rastros, e com ela, a mansão ficara abandonada, entregue às sombras e aos murmúrios do passado. Estevão Sombra, um jovem historiador e pesquisador do oculto, sempre fora fascinado pelas histórias que cercavam a mansão. Com uma curiosidade insaciável e um espírito destemido, ele decidiu que era hora de desvendar os mistérios da herança maldita. Armado com sua câmera, gravador e vários livros de história e ocultismo, Estevão adentrou a floresta, determinado a passar uma noite na mansão Blackwood e documentar suas descobertas. A porta da frente rangeu dolorosamente ao ser aberta e um ar frio e estagnado saudou Estevão. Ele acendeu sua lanterna, o feixe de luz cortando a escuridão como uma espada afiada. Cada passo seu ecoava nos corredores, e o pó parecia dançar em volta dele, como se animado por uma vida própria. O jovem explorador não demorou a encontrar o grande salão, um espaço vasto com um candelabro decadente pendurado no teto e retratos de antigos Blackwoods cobrindo as paredes. Seus olhos foram atraídos por um retrato em particular. Isabella Blackwood, a última herdeira, com seus olhos profundos e um sorriso que parecia conter um segredo eterno. Enquanto Estevão examinava os detalhes do retrato, um som o fez estremecer. Era um piano tocando suavemente em algum lugar acima dele. Ele sabia que a mansão estava abandonada, mas a música era clara e melancólica. Com o coração batendo forte, Estevão seguiu o som até uma sala no segundo andar. Lá, ele encontrou um piano de cauda, com as teclas se movendo sozinhas, tocando uma valsa triste e antiga. A herança maldita parecia ganhar vida diante de seus olhos, e Estevão sentiu um misto de terror e fascínio. Ele gravou o fenômeno, anotando cada detalhe em seu caderno. Mas quando a música parou abruptamente, uma fria brisa passou por ele, e a sensação de estar sendo observado se tornou inegável. Foi então que ele ouviu uma voz, um sussurro quase inaudível que parecia vir de todas as direções. Buscas as respostas que aqui jazem, mas cuidado com o que desejas descobrir, pois a mansão Blackwood guarda segredos que não devem ser perturbados. Estevão girou, tentando identificar a origem da voz, mas não havia ninguém. Ele sabia que deveria sair, que a mansão queria que ele fosse embora, mas a sede de conhecimento o impedia. Decidido a enfrentar o que quer que a mansão escondesse, ele se aprofundou ainda mais nos segredos de Blackwood, sem saber que a verdadeira herança maldita não era apenas a mansão, mas o conhecimento que ela continha e a obsessão que isso geraria em sua alma. Estevão Sombra é um indivíduo cuja vida é guiada por uma paixão ardente pela história e pelo sobrenatural. Desde a sua juventude, ele se viu cativado por relatos de fantasmas, lendas urbanas e mistérios sem solução. Sua identidade é profundamente marcada por essa busca incessante pelo conhecimento oculto, o qual ele acredita ser uma chave para entender aspectos da humanidade e da história que muitos preferem ignorar ou temem explorar.
Educado e meticuloso, Estevão é um acadêmico com uma mente analítica, mas também possui um lado aventureiro que o leva a buscar experiências que vão além do papel e da tinta dos livros antigos. Ele é alguém que não se contenta com a teoria sem prática, e é essa ânsia por vivenciar o desconhecido que o leva à mansão Blackwood. Sua motivação não é apenas a curiosidade, existe uma sede quase espiritual em Estevão. Ele busca respostas para perguntas que muitos nem ousam fazer, questionando a natureza da realidade e a possibilidade de existência de um mundo além do tangível. Estevão é movido por uma busca pessoal de transcendência e compreensão, o que o torna tanto um herói quanto um potencial mártir de sua própria história. Na mansão Blackwood, Estevão encontra um palco que parece ter sido preparado ao longo dos séculos para alguém como ele. A herança maldita não é apenas uma série de eventos infelizes ou coincidências. É um labirinto de verdades ocultas que espera por alguém capaz de desvendá-lo. O que impulsiona Estevão Sombra é uma combinação de coragem, curiosidade insaciável e um desejo quase obsessivo de fazer parte da história que ele tanto estuda. No entanto, ao adentrar a mansão Blackwood, ele talvez não perceba que está prestes a tornar-se parte da narrativa que tanto o fascina, e que o seu papel nessa história poderá ter consequências imprevisíveis tanto para ele quanto para o legado da mansão. Na penumbra das salas silenciosas da mansão Blackwood, Estevão Sombra sente o peso da história nas paredes, como se cada pedra contasse uma história sussurrada apenas para aqueles que têm a audácia de ouvir. As lendas sobre a mansão sempre falaram de uma herança maldita, de um segredo tão sombrio que havia corrompido gerações da família Blackwood, levando-os a um fim trágico e misterioso. Estevão, com sua lanterna na mão e o coração batendo forte no peito, havia chegado ao clímax de sua busca. No porão da mansão, onde as sombras pareciam mais densas e os ecos das suas próprias pisadas retornavam com um timbre fantasmagórico, ele encontrou a entrada para uma câmara secreta. A porta, encimada por símbolos arcanos, parecia sussurrar um convite e um aviso ao mesmo tempo. Com a respiração contida, Estevão decifrou os símbolos, que falavam de um portal entre mundos e uma entidade que vigiava o limiar. Era o cerne da herança maldita da mansão Blackwood, um pacto com uma força além da compreensão humana em troca de poder e conhecimento. Estevão, cuja vida havia sido dedicada ao estudo do oculto, percebeu que estava diante de uma verdade que poderia mudar tudo o que sabia sobre o sobrenatural. Com a mão trêmula, ele recitou o encantamento que liberaria o selo. A porta se abriu com um gemido, revelando uma câmara iluminada por uma luz etérea que não parecia ter uma fonte definida. Lá dentro, ele encontrou um antigo artefato, uma relíquia que era ao mesmo tempo chave e fechadura para o conhecimento que ele tanto buscava. Ao tocá-la, visões de outras eras e mundos inundaram sua mente, mostrando-lhe a vastidão do desconhecido e o preço de tal saber. A entidade da qual os símbolos falavam manifestou-se, uma sombra colossal que prometia a Estevão um lugar ao seu lado em troca de sua servidão eterna. Estevão, diante da verdadeira natureza da herança maldita, viu-se em uma encruzilhada. Aceitar a oferta significaria abandonar sua humanidade, mas recusá-la poderia resultar na perda de todo o conhecimento que ele poderia adquirir. Uma escolha entre a obscuridade eterna e a luz da compreensão. Com a sabedoria de uma vida dedicada ao estudo do sobrenatural e a coragem de um verdadeiro aventureiro, Estevão tomou sua decisão. Ele recusou o pacto, reconhecendo que alguns mistérios deveriam permanecer intocados e que seu papel na história era ser guardião, não um conquistador do desconhecido. Ao fazer sua escolha, a entidade desvaneceu-se em um grito de fúria e a mansão Blackwood estremeceu como se um grande peso tivesse sido levantado de suas fundações. Estevão Sombra saiu da câmara secreta, não como um herói triunfante, mas como um homem que compreendeu o valor do desconhecido e o preço de desvendar a escuridão. A herança maldita da mansão Blackwood foi selada mais uma vez, e Estevão Sombra deixou a mansão com mais perguntas do que respostas, mas com a certeza de que havia feito a escolha certa. A história de Estevão não terminou naquela noite. Ao invés disso, ele tornou-se um guardião silencioso de verdades que não deveriam ser perturbadas, dedicando-se a proteger a linha tênue que separa o nosso mundo dos segredos que jazem além. Após selar a herança maldita da mansão Blackwood, Estevão Sombra ascende ao sótão, onde uma caixa contendo espelhos aguarda, como se fosse o epílogo de sua jornada.
Cada espelho é uma janela para o passado, revelando os rostos atormentados daqueles que foram consumidos pela maldição, cada um com sua história de ambição e desespero, um lembrete sombrio do poder destrutivo dos segredos que a mansão guardava. Ao contemplar os reflexos, Estevão sente o peso da responsabilidade em seus ombros. Ele entende que a mansão não é apenas uma construção de pedra e mistério, mas um farol de advertência sobre os perigos do conhecimento proibido. As vítimas nos espelhos são ecos de avisos não atendidos, e o último espelho, que não reflete nada, é o mais perturbador de todos. Nele, Estevão vê a possibilidade do que poderia ter se tornado um nada, um vazio consumido pela escuridão que ele enfrentou. Este último espelho é uma representação da escolha que Estevão fez. Ao recusar o pacto com a entidade sombria, ele escolheu manter sua humanidade intacta, resistindo à tentação de explorar o que deveria permanecer oculto. Isso não apenas preserva sua própria alma, mas também protege o mundo da influência corruptora da mansão. As reflexões de Estevão Sombra são profundas e complexas. Ele sabe que a curiosidade humana é uma força poderosa, capaz de impulsionar a inovação e a descoberta, mas também reconhece que há limites que devem ser respeitados. A herança maldita da mansão Blackwood serve como um lembrete de que o conhecimento vem com um custo e que alguns mistérios são guardiões de portas que não deveriam ser abertas. Para o mundo, a decisão de Estevão significa que a maldição da mansão Blackwood permanecerá um mistério e que a segurança da realidade conhecida é preservada. Mas para Estevão, a experiência na mansão não é o fim, mas um novo começo. Ele se torna um guardião de segredos, alguém que entende a importância de manter certas verdades ocultas para o bem maior. Estevão agora vive com um novo propósito: estudar o sobrenatural com respeito e cautela, ensinar a outros investigadores os perigos da ambição desmedida e proteger o mundo dos horrores que se escondem nas sombras. Ele se torna um farol de sabedoria, alguém que sabe que a verdadeira coragem está em reconhecer quando recuar, e que a maior conquista é, às vezes, preservar o silêncio sobre os segredos mais sombrios. Estevão Sombra, após selar a herança maldita da mansão Blackwood, sentiu o peso de sua nova realidade. Ele não era mais um simples investigador do sobrenatural, mas sim o guardião de segredos que poderiam despedaçar a sanidade do mundo. No sótão daquela mansão, entre a poeira e o silêncio, os espelhos o confrontaram com o que poderia ter sido e com o que agora deveria ser. Cada reflexo era uma história, um capítulo sombrio da mansão que agora estava encerrado. Estevão via nos olhos atormentados dos que o precederam o aviso claro: o conhecimento possui um preço, e nem toda porta deveria ser aberta. O último espelho, vazio e silencioso, era o mais assustador, pois não mostrava um passado ou um aviso, mas sim a ausência de futuro, a negação da existência. A decisão de Estevão de não sucumbir à entidade sombria não foi apenas uma escolha pessoal, mas um ato de proteção ao tecido da realidade. Ele seguiu pelo caminho estreito da virtude, escolhendo ser a barreira entre a curiosidade e a catástrofe. Os espelhos, agora selados como a mansão, não refletiriam mais horrores, mas serviriam como monumento à sua vitória sobre a tentação. Agora, Estevão Sombra caminha por uma estrada nova, iluminada pela sabedoria do que viu e do que escolheu deixar nas sombras. Ele compartilha seu conhecimento com cautela, nunca revelando demais, sempre respeitando o poder do desconhecido. Sua vida se tornou uma lição ambulante, um aviso para aqueles que buscam ir além do véu sem compreender as consequências. A história de Estevão é um convite para refletir sobre os limites da ambição humana e a importância de reconhecer que, em algumas ocasiões, o silêncio é a resposta mais sábia. A mansão Blackwood permanece em seu lugar, quieta e imponente, mas agora guarda um novo segredo: a história de um homem que enfrentou a escuridão e escolheu a luz. Se você se sentiu cativado por esta narrativa e deseja continuar explorando universos repletos de suspense e revelações, não deixe de acompanhar nossas atualizações. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum capítulo dessas aventuras que desafiam a realidade e nos fazem questionar o que realmente se esconde nas dobras do mundo que pensamos conhecer.